Por um único dia, o tempo parou. O sol permaneceu imóvel no céu, como se o próprio universo tivesse suspendido o seu ritmo normal. Essa história atravessa séculos, desafia a lógica humana e nasce de um dos relatos mais impressionantes já registrados na Bíblia. E hoje vamos mergulhar nessa incrível história da Bíblia. Mas antes, inscreve-se no canal e ativa o sino das notificações. Depois da morte de Moisés, o povo de Israel enfrentava um momento de transição crucial. Era preciso escolher um novo líder para guiar a nação rumo à terra prometida. A responsabilidade recaiu sobre os ombros de Josué, um homem corajoso e dedicado que havia sido fiel colaborador de Moisés por anos. Assumir a liderança significava não apenas comandar o exército em batalhas épicas, mas também conduzir um povo em busca de um destino traçado por séculos de promessa e esperança. A sombra de Moisés pairava sobre Josué, mas ele sabia que sua missão era única e deveria ser cumprida com determinação e fé inabaláveis. No entanto, ao se aproximarem da terra prometida, o povo de Israel deparou-se com um desafio ainda maior do que imaginavam. A terra estava longe de ser um lugar receptivo e pacífico, aguardando por sua chegada. Em vez disso, encontraram povos belicosos, cidades fortificadas como muralhas intransponíveis e reis, determinados a proteger seu território com unhas e dentes. A missão de conquistar essa terra parecia uma tarefa impossível diante das adversidades que se apresentavam. Josué, o novo líder designado por Deus para guiar seu povo nessa empreitada, enfrentou a magnitude do desafio. Diante de si era necessário não apenas coragem e estratégia, mas também uma confiança inabalável na promessa divina que havia sido feita séculos atrás. Assim, ele liderou os israelitas rumo ao desconhecido, sem saber ao certo o que encontrariam pela frente, apenas confiando na providência divina para conduzi-los até a realização da promessa celestial. Entre essas cidades estava Gibeão, uma cidade estratégica cercada por muralhas imponentes e habitada por guerreiros ferozes. Quando os reis amorreus souberam do pacto de paz entre Gibeão e Israel, enraivecidos, decidiram tomar uma atitude drástica para punir a traição e mostrar seu poder aos demais povos da região. Assim, reuniram seus exércitos, formaram uma aliança temível e marcharam em direção a Gibeão com um único objetivo: destruí-la completamente. Os gibeonitas, temendo pela vida de suas famílias e pela sobrevivência de sua cidade, enviaram mensageiros apressados a Josué, implorando por ajuda diante da iminente invasão. A situação era crítica e o tempo escasso. Josué, ciente da gravidade da situação e liderado pela vontade divina de proteger seu povo, não hesitou em agir rapidamente para socorrer os gibeonitas em perigo. Ao amanhecer, o campo de batalha estava envolto em tumulto e caos. As forças dos reis amorreus avançaram contra os gibeonitas e israelitas com uma ferocidade implacável. Espadas brilhavam sob a luz da aurora. Escudos ressoavam com o impacto dos golpes. Gritos de guerra ecoavam pelos vales. Foi nesse cenário de desespero e bravura que Josué se destacou como um líder destemido, posicionando-se no centro do conflito para inspirar seus homens e invocar a proteção divina. Em meio ao fragor da batalha, algo extraordinário aconteceu. Enormes pedras começaram a cair do céu sobre os inimigos, ceifando vidas. Em um instante, o pânico se espalhou entre as fileiras inimigas, enquanto os israelitas testemunhavam o poder sobrenatural agindo em seu favor. O campo de guerra se transformou em um palco de milagres e horrores, onde a intervenção divina se manifestava de forma visceral e impressionante. Foi nesse momento crítico, com o destino da batalha pendendo em um fio e a luz do sol começando a declinar no horizonte, que Josué se postou diante de seu exército e ergueu sua voz aos céus em uma prece fervorosa. Seus olhos refletiam determinação, suas palavras ecoavam com autoridade e fé absoluta. Ele não invocou rituais elaborados ou fórmulas mágicas,
mas simplesmente fez o pedido mais ousado e extraordinário, que o sol parasse sobre Gibeão e a lua se detivesse no vale de Aijalon. Era um ato de fé pura. Uma demonstração de confiança inabalável na intervenção divina em meio ao caos da batalha. A atmosfera ao redor parecia congelar enquanto todos aguardavam, com corações acelerados, o desfecho sobrenatural daquela súplica improvável. E então, segundo os relatos antigos, algo inexplicável aconteceu. O sol permaneceu imóvel no céu, como se o próprio tempo tivesse sido suspenso por um instante divino. A luz intensa banhou o campo de batalha por mais tempo do que era humanamente concebível, permitindo que Josué e seu exército completassem a vitória sobrenaturalmente concedida naquele dia sem igual. O mistério se aprofunda quando se observa que relatos antigos de diferentes civilizações falam de um dia anormalmente longo. Será possível que esse evento tenha sido observado por outros povos e registrado ao longo da história? Deixe sua opinião nos comentários. O dia em que o sol parou continua sendo um dos maiores enigmas da fé e da história até hoje. Ecoa a pergunta: foi um milagre ou algo que a ciência ainda não consegue explicar?